Legal. Todo mundo sabe o que, é que vocês vão ver aqui hoje? Vendas. Vendas, vendas, vendas. Legal. É mais ou menos isso. Ou mais precisamente isso. Nós vamos falar um pouquinho, fazer uma palestra a respeito do conteúdo de um livro que fala a respeito de vendas. Meu nome é Marcelo Coutinho, sei que você se apresenta um pouquinho. E a gente começa por uma postulação muito comum, que é do Peter Drucker, dizendo que numa empresa, tudo que não for vendas, inovação e marketing é custo. Exatamente. Então a empresa ela vive em função das vendas que ela tem. Vamos começar aí questionando. Tá todo mundo vendo aqui legalzinho? Tá fácil? Tá. O que vocês estão vendo aqui? Cálice. Um cálice. Tem mais? Dois copos. Pode alguém olhar isso daqui e ver apenas o cálice? Dois rostos. Pode alguém olhar e só ver somente os dois rostos? Pode outra pessoa olhar para essa mesma coisa e ver somente o cálice? O que acontece quando duas pessoas diferentes olham para a mesma coisa e têm interpretações ou percepções diferentes? Conflitos ou beijos e abraços? Conflitos. Conflito vende ou desvende? Desvende. E o que faria uma pessoa ver só uma coisa e outra só ver outra? Ponto de vista. Por exemplo, se eu nunca tivesse visto um cálice na minha vida, eu conseguiria decodificar que aquilo é um cálice? Então a informação pesa nessa percepção de realidade? Sim? Legal. E o estado emocional também pesa? Né? Você está no nervoso, será que você consegue enxergar tudo que de fato você queria? Não. Legal. Vamos ver. A realidade, então, ela é objetiva ou subjetiva? Subjetiva. Cada um vê de um jeito. E minha pergunta é, será que o vendedor e o cliente sempre têm o mesmo ponto de vista sobre as coisas? Né? Quando eu apoio essa imagem aqui, o que é que vocês veem em primeiro lugar? Um cavalo. Tá? E se a gente dá uma torção nisso daqui? Um sapo. Será que o ponto de vista influencia? Ela? Influencia ou não? Sim. Sim, influencia. Legal. Bom, qual é a razão da existência de qualquer negócio? Quem é que sustenta um negócio? Quem? Cliente. Ele é a pessoa mais importante de qualquer organização. A razão da existência de qualquer organização. Então a minha pergunta é, por que a maioria dos profissionais tem dificuldade de se assumirem como vendedor? Eu acho que o vendedor é gente chata. Vendedor é gente chata. Seu nome é? Francesco. Francesco. Eu já te conheço em algum lugar? Já? Não? O nome é familiar, Francesco. Legal. Desculpe, qual foi a razão? A razão é porque tem muito preconceito que vendedor é gente chata. Tem muito preconceito. Perfeito. Agora vamos lá. Qual é a imagem do vendedor, hein? Qual a imagem típica que tem no vendedor? Mentiroso. Mentiroso. Que mais? Gosta de contar vantagem. Gosta de contar vantagem. Que mais? Enganar as pessoas. Que mais? Não cumpre prazo. Enrolador. Que mais? Mal vendedor. Manipula. Olha, gente, até agora não ouvi ninguém fazer uma observação elogiosa a vendedor. Ninguém falou, o cara que tem pegada. Ninguém falou, olha só como é que é a imagem que se tem de um vendedor. Né? A pior possível. E aí agora minha pergunta, por que tem essa imagem? Acho que muitas pessoas elas mancharam. Muitas pessoas mancharam. Seu nome? Fabiano. Fabiano. Muitas pessoas mancharam a profissão de vendas. É isso? Que legal. Mas por que muitas pessoas mancharam a profissão de vendas? Qual a sua profissão?
Vendedor. Vendedor, coisa rara, hein? Alguém se assumir como vendedor, normalmente assim, gerente de negócios, gestor de relações com o mercado, consultor de crédito, gerente de conta, vendedor jamais. Né? Você com a sua profissão, vendedor também, nossa, olha só, que time. Você fez alguma outra atividade, alguma formação acadêmica? Eu sou formado em gestão de TI. Gestão de TI, que é normalmente como as pessoas se apresentariam, com o nome da profissão que ele fez na parte acadêmica, não é isso? Mas, voltando aqui, Fabiano, por que a imagem do vendedor é tão ruim? Bom, porque muita gente, na verdade, não sabe exatamente o que é isso. Muita gente não sabe. Vocês ouviram aqui a voz do Fabiano? Todo mundo ouviu o que ele falou? Muita gente não sabe o que é a venda. Isso o que é, em última instância? Falta de despreparo. Eu quero saber quem é que conhece aqui uma escola de vendas. Faculdade de vendas. Escola técnica básica de vendas. Rua. Perfeito, é rua. Se alguém quiser aqui ser dentista, o que tem que fazer? Vestibular e cursar o quê? Odontologia. Se alguém quiser ser advogado, tem que fazer uma escola de direito. Se quiser ser médico, tem que fazer o quê? Medicina. E se quiser ser vendedor? Nada, gente. Nada. É cara de pau. Como? Porta a porta. Quem é a maior escola do vendedor? Rua. O que ele precisa ter? Cara de pau. Normalmente nada mais. Absoluta falta de preparo. E aí a minha pergunta, vocês conhecem alguma atividade humana em que alguém pode ser bem sucedido sem estar preparado? Fora a presidência da República, eu estou falando as convencionais, as normais. Conhece alguma? Às vezes tem um engraçadinho que fala assim, sexo, nem isso hoje em dia. Se não tiver preparação, nada rola. Legal. E por que com o vendedor seria diferente? Né? A minha pergunta aqui, ajudando até pegando o gancho do Fabiano, seria, qual é o seu conceito do que é vender, hein? Qual é a características cotidianas do vendedor? Atender a necessidade do cliente. Atender a necessidade. Atender. Seu nome é? Cristina. Legal. Quer dizer que, Cristina, você precisa de um tênis, eu tenho uma loja de tênis, basta eu mostrar o tênis que eu já atendi a sua necessidade, está resolvido? Ah, tem que mostrar o... Então tem mais do que atender a necessidade, tem mais alguma coisa a mais. Beleza, mas tem que haver muito com a necessidade. Alguém pode ajudar a Cristina aí? Tem que entender o que o cliente precisa. Entender o que o cliente precisa. Em última instância, também estamos falando de necessidades, é isso? Seu nome é? Nathalie. Em última instância, estamos também falando de necessidade, Nathalie. O que mais? Quem pode ajudar aqui? Como é que é? Cutucar a dor do cliente. Seu nome? Flávio. Flávio. Ver o que então, em última instância, complementou? Fazer a necessidade dele e enxergar a necessidade dele. Enxergar a necessidade dele, fazer enxergar a necessidade dele. O que mais pode entrar aí? Pode ajudar? É quando você tem um produto, muitas vezes o cliente não sabe que ele precisa desse produto. Isso é marketing ou é venda? É um marketing. Marketing. Legal. Então, basicamente o que eu consegui pegar daqui é que é um conceito que tem a ver com a necessidade. E o que a gente faz com essa necessidade? Soluciona. Como? Tem que solucionar o problema. Soluciona. Será que simples assim? Mais vale que o cliente conquista, Nathalie, ou aquilo que você dá de graça? Não, sem conquistar o cliente. Conquistar o cliente. Ou fazer o cliente conquistar aquele objeto de desejo. Legal, gente. Olha, vou tentar ajudar vocês. Quem é que mora em residência? Casa mesmo, não é apartamento. Casa.
Pô, tem bastante gente aqui. Legal. Faz de conta que de repente você descobre que no chão da sua sala tem uma mina de ouro lá embaixo. Isso é suficiente para garantir que você está rico? Não. O que você precisa fazer então? Cavar. Como é que é o nome disso? Explorar. Então tem que explorar a mina. E qual seria a ferramenta que eu exploraria a mina? Picareta. É sempre o primeiro que aparece. Que mais? Que mais? Chada. Que mais? Tudo que puder cavar. Legal. Tudo que você puder cavar, você vai pegar. Quando aquele ouro estiver lá embaixo e você aqui em cima, você está rico? Não, né? Então precisa explorar essa mina, certo? Legal. Aí você se depara com o cliente. O que ele tem? Por que ele entrou numa loja? Por que ele procurou você? O que ele tem? Uma necessidade. O que você tem que fazer com essa necessidade? Explorar a necessidade do cliente. Pode ser de qualquer jeito? Não. Tem que ter um jeitinho, habilidade? A gente chama isso de arte. A maneira como você faz. Então vender é a arte de explorar as necessidades do cliente. E qual a ferramenta que a gente usa para isso? Persuasão. Persuasão é o caminho ou é a ferramenta mesmo? E foi? Rapport. Isso é sintonia com o cliente. Como é que é? Isso é tática ou é a ferramenta que você usa para saber explorar a necessidade do cliente? Como é que você descobre qual é a necessidade do cliente? Perguntando. Ferramenta de trabalho do vendedor é perguntas. Legal. E aí? A minha pergunta agora, então, fica: vender e negociação é a mesma coisa? Não, qual a diferença? Vender é um pagamento e um recebimento da mercadoria. Negociar entra outros atributos. Quais seriam? Pode ser serviços, pode ser atrelado a produtos específicos. Perdi seu nome, desculpe. Margarete. Margarete, verdade. Alguém mais tem alguma contribuição? Trocas, concessões. Como? Trocas, concessões. Trocas, concessões, isso é o quê? Negociação? Sim. E eu primeiro negocio e depois vendo ou primeiro vendo e depois negocio? Peraí, vamos lá, peraí que a gente vai levantar aqui. Quem acha que eu negocio e depois vendo? Quem acha que primeiro vendo e depois negocio? Eu vendo. Legal. Vamos entender primeiro. O que é negociar então? Vender e explorar as necessidades do cliente. E negociar? Fechar o negócio. Lá no fim, é quando a gente mede o nível de interesse, quando a gente começa a discutir a grana. Então vamos lá. O foco foco de vendas está onde mesmo? Nas necessidades. E o foco da negociação? No interesse. Então, olha, ponto final, eu tenho um nível de preço aqui e vou negociar, vou trabalhar o cliente, vou explorar as necessidades. Se eu trabalhar bem as necessidades do cliente, o que acontece com o interesse dele? Aumenta ou diminui? Aumenta. Ao chegar no final do processo, quando ele chegar com o preço aqui, qual é a percepção? Presta atenção à pergunta, hein? Qual é a percepção de realidade dele? Que está barato ou que está caro? Está barato. Eu trabalho mal as necessidades do cliente. O que acontece com o interesse dele? Cai. Ao final do processo, quando ele olhar o preço aqui, qual é a tendência dele achar? Caro. Se eu quiser fechar, o que eu tenho que fazer? Como é que é o nome disso? Desconto. Eu conheço como perder dinheiro, mas tudo bem, chama como quiser. Legal. Então, essa é a principal. Então, em primeiro lugar, conceituando bem, foco de vendas, necessidade. E foco da negociação, interesse. Outra perguntinha para vocês. Vender é um ato em que o vendedor está num estado mais racional ou mais emocional?
O vendedor está no estado mais racional. E o cliente, o comprador, aquele serzinho que entrou ali para ser atendido, ele está num estado mais emocional ou mais racional? Emocional. Então vamos ver se eu entendi direitinho. Eu tenho do lado de cá um vendedor que está numa postura mais emocional ou racional? Racional. E tenho aqui eu tenho um produto ou um serviço e do lado de cá eu tenho um cliente que está no estado mais emocional. Aí eu pergunto, ao olhar o mesmo produto ou o mesmo serviço, qual a chance que eles têm de ter a mesma percepção? Muito pequena, muito baixa. E é isso aí que a gente vai começar a mexer. Entender primeiro como é que é o nosso mecanismo de decodificar a realidade. Como é que funciona nós, seres humanos, o nosso cérebro? Primeiro, se tudo estiver certo, todos os pressupostos científicos estiverem certos, se efetivamente o nosso universo tiver lá os tais 15 bilhões de anos, se aqui o nosso sisteminha, a nossa Terra, a nossa Via Láctea tiver os tais 7 bilhões de anos, presume-se que em torno de 1,8 bilhões de anos atrás surgiu a vida. E essa vida surgiu na água. Só que mais ou menos em torno de 1,2 bilhões de anos atrás, esta vida fez um movimento. Ela saiu da água e foi para a terra. Para fazer esse movimento, a gente precisava de um mecanismo que controlasse os nossos movimentos. Um cérebrozinho básico ali que coordenasse, para a gente não sair andando à torta direita. Esse tipo de cérebro é chamado cérebro tronco. Ele tem basicamente ali umas funções básicas de sobrevivência, mas a principal função, o papel dele é coordenar os nossos movimentos. Ele tem lá uns instintozinhos bem básicos de sobrevivência. Mas enfim, só que, seja lá qual for essa criaturinha, aliás, não só essa criaturinha, como qualquer ser vivo, de novo, repetindo, qualquer ser vivo tem, ao longo do seu DNA, duas instruções básicas. Entre nascer e morrer, ele tem duas missões. Alguém pode me dizer quais são? Como? Comer e reproduzir. Comer eu posso trocar por sobrevivência? Tá? Então, sobrevivência é me reproduzir. Reproduzir, para ficar mais elegante, a gente usa o termo científico, perpetuação da espécie. Beleza? Pequeno. Então, precisou de um segundo sistema de cérebro, que é chamado cérebro límbico, que ele entrou com o propósito de ser um banco de memórias. Ou seja, você passando por alguma situação que fosse um atentado à sua sobrevivência, esse cérebrozinho ia lá, registrava esse processo, registrava esse evento, e na próxima vez, que não precisava nem ser a mesma situação, bastava ser parecida com aquilo, ele já falava, opa, cuidado, a tua sobrevivência está sendo ameaçada. Então, ali é o límbico, ele veio com esse pressuposto, mas o límbico também controla, até por conta disso, o nosso sistema de sentidos, os nossos sentidos. E ali que estão abrigadas também as nossas emoções e os nossos sentimentos. Aqui nesse momento nós estamos decodificando, vocês estão decodificando o que eu estou falando, através basicamente de dois sentidos. Vocês estão ouvindo e estão vendo. Com isso daí o cérebro decodifica e manda, registra essas instruções e fala ver se é relevante ou não. Se elas forem relevantes, ele joga para uma memória permanente. Se forem algo besteira, ele já começa a fazer um mecanismo de descarte automaticamente. Olha, se não tiver nada que ameace a sobrevivência, ele vai mandar a informação para o outro sistema de cérebro. Porém, se tiver alguma coisa que ameace a tua sobrevivência, imediatamente ele aciona uma glândulazinha que fica no topo dos rins, é uma glândulazinha chamada suprarrenal, que descarrega um hormônio chamado adrenalina. Já ouviram falar? E a adrenalina deixa a gente
Relaxadão ou ligadão? Ligadão. Imediatamente, quando o seu corpo começa a tomar encher de adrenalina, a primeira coisa que a adrenalina faz é roubar todo o oxigênio do seu organismo e mandar para os músculos. E aí ele manda duas instruções básicas. Ou você corre, ou você ataca. Pode, eventualmente, você ficar até paralisado. Mas a instrução básica é ou ataca ou vaza. Porque a coisa está perigosa. E aí, ela roubando todo o oxigênio, adivinhe qual é o grande consumidor de oxigênio do nosso organismo? Cérebro. Praticamente, esta pecinha que fica entre as orelhas, que pesa em torno de 2% da tua massa corpórea total, ele consome 20% de tudo que você consome em energia. 20% está tudo vai para o cérebro. Quando você, a adrenalina entra no corpo, imediatamente começa um sistema de competição. Quem é que vai precisar de oxigênio no seu organismo? Os teus músculos. E aí, rouba do cérebro. E aí, acabou teu raciocínio lógico. Acabou completamente qualquer tipo de raciocínio lógico. Porém, se aí você estiver num ambiente relaxado, onde que você tem nada te ameaçando a sobrevivência, é só uma palestrinha sobre vendas, legal, pode prestar atenção, teu cérebro reage, e aí ele manda informação para o neocórtex, ou córtex, depende da nomenclatura, que é onde estão os nossos neurônios, que são responsáveis pela nossa capacidade criativa, o nosso raciocínio lógico. Ele está ali abrigado. É este raciocínio lógico, é esta capacidade criativa que permite que nós, seres humanos, fiquemos no topo da cadeia alimentar nesse planeta. Somos a única espécie que habita esse planeta de um polo a outro. Nenhuma outra espécie tem essa capacidade. Graças ao quê? Nossa habilidade palavra agora. A nossa habilidade de adaptação. Darwin não é o mais forte nem o mais inteligente. Quem sobrevive é aquele que melhor se adapta. É o vendedor que se adapta ao cliente ou o cliente ao vendedor? Vendedor que tem que se adaptar ao cliente. Só que é muito importante vocês fazerem a observação seguinte. Aqui, o ser humano, que a gente compra uma balela, que somos seres racionais, ele não é um ser racional, ele é um ser emocional que pensa. É essa a diferenciação. A maioria dos outros seres vivos não tem essa capacidade de raciocínio lógico. Isso se a gente tiver num ambiente relaxado. Por isso que a criatividade emerge somente quando você tem um ambiente relaxado. Em ambiente tenso, dificilmente você tem alguma coisa de inovação. Legal. Vamos lá para a gente continuar aqui. Então, quando um cliente chega, o que a gente viu nós temos um cliente entrando aqui e a gente vai estabelecer um mecanismo, um processo de trabalhar as necessidades dele para aumentar o quê? O interesse dele, para chegar ao fim do processo ele achar o quê? Barato. E só que quando o cliente entra, para onde ele aponta? Qual é a primeira coisa que ele pergunta? preço. Preço. Ele vai direto para o preço. E aí que começa a aparecer o papel do vendedor. O que é que tem que fazer o vendedor? Um desvio. Puxá-lo. Entender as necessidades do seu cliente. Deixá-lo satisfeito. Pós, então, aí sim ele pode discutir é preço que a gente vai discutir? Não. Agora chama-se valor. Qual o valor que aquilo tem para o seu cliente?
Preço é absoluto, valor é relativo. Relativo a quê mesmo? Necessidade dele. Perfeito. Se você não fizer isso, você vai direto para a negociação e fica aquele eterno que puxa aí. Vamos ver as principais razões de compra. Essa aqui é uma estatística, uma pesquisa da revista Venal Mais, de outubro de 2009, quer dizer, já faz quase 7 anos. Não sei se isso mudou muito, mas ainda está servindo de base. Essa entrevista foi feita da seguinte maneira: depois que o cara saía de uma venda, perguntavam para ele assim: por que você comprou dessa loja, desse cliente ou desse negócio aqui? Aí eles respondiam, vejam lá, 69% confiança, 53% atendimento, depois vem variedade, indicação, facilidade de pagamento à frente de preço. Conhece o efeito Casas Bahia? E depois 21% venda. Resumindo, a maioria dos vendedores pensa que é preço que vende. Né? É ou não é? Aí o gerente pergunta, por que ele não comprou? Qual a resposta do vendedor? Tá caro. Tava caro, chefe. É por isso. Só que a gente vai ver ali que o grande mote de venda qual é? Qual o primeiro aspecto? Confiança. Confiança é um aspecto emocional ou racional? Emocional. Quais são os fatores, então, decisivos para você conquistar um cliente? Confiança, segurança e credibilidade. Como é que funciona isso? Vamos ver como é que é a confiança. Confiança é uma estruturazinha leve, sutil, que fica lá em cima, pendurada em cima de 2 palitinhos aqui embaixo. Um chamado credibilidade e outro segurança. Credibilidade é um fator eminentemente corporativo. Aí sim entra o marketing. Marketing é que vai trabalhar a confiança. O que é que daria confiança a uma empresa? Quais seriam os 3 principais aspectos que fazem você comprar de uma determinada marca em detrimento de outra? Garantia, funciona, que mais? Mas será que entra uma marca nova e fala assim, eu dou garantia total? Você acredita de cara? É o tempo de empresa no mercado, né? Qualidade, que mais? Tempo de empresa. Tempo de empresa. É Flávio, né? Flávio, reputação, posso chamar? Reputação, então? Conhecimento da marca. Reputação, como? Conhecimento da Conhecimento da marca. E também está ligado à reputação, Francesco, o que foi? A forma de comunicação que a empresa A forma de comunicação, o marketing dela em última instância. Legal. Então vamos lá, primeiro a reputação da empresa, então é isso? Seu nome é? David. O David levantou um outro troço aqui muito importante enquanto vocês estavam falando. Pode repetir, David? Qualidade. Qualidade. E depois, o terceiro mais importante. É imagem, não? Como? Imagem mesmo. Imagem. Será que eu posso falar uma coisa e entregar outra? Não. Como é que é o nome disso? Eu falo uma coisa, penso outra e faço uma terceira. Comprometimento. Tem comprometimento, sim, tem a ver. Mas tem uma palavra que define melhor, mais do que comprometimento. Integridade. Integridade. Integridade, exatamente integridade. Integridade é pensar, falar e agir da mesma maneira. Quem é mais íntegro? O traficante do morro ou o nosso político? Traficante. Quando ele fala para você, vou te pegar, vaza, porque vai mesmo. Né? Então, a palavra dele não pode ser duvidada. Mas aí a gente tem um outro fator, que é o fator absolutamente pessoal. Você é atraído por esses aspectos da corporação e depois você vai se deparar com o vendedor. E o vendedor ele tem que te transmitir o quê? Segurança. E quais seriam os fatores que contribuiriam para essa segurança? Conhecimento do produto. Conhecimento. Primeiro, conhecimento. Depois, posso mostrar esse conhecimento de qualquer jeito? O que eu tenho que ter?
Carisma, quem falou carisma, quem falou outra coisa, carisma tem um nome claro. Técnica, habilidade, isso, habilidade, que compõe a técnica, todo esse jeito, está tudo composto. Habilidade acampa, que é uma palavra mais genérica, pega mais. Habilidade, e por último, é a atitude, o famoso chá. Se qualquer uma dessas peças não funcionarem, esse troço vai pro chão. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a preparação, que afinal de contas é o tema aqui. Nós estamos falando de preparação, desenvolvimento do vendedor, não é isso? Podemos considerar a venda um processo ou um protocolo? Venda sempre não tem começo, meio e fim? Sim. Sempre se repete? Não. Se repete, muda o personagem, mas sempre pode ter uma venda, pode ter um começo, pode ter um miolo e pode ter uma finalização. Certo ou não? Sempre se repete isso ou não? Muda o cliente, pode mudar o produto, pode mais. Essa situação de começo, meio e fim sempre se repete. E aí, uma coisa que sempre se repete, eu não posso montar um processo? E o que é um processo? Método, que mais? Acompanhamento, Cristina. Mais alguma coisa? Estratégia, Ricardo? Conjunto de regras que tem que ser seguido. Posso chamar de etapas? Posso? É um conjunto de etapas que podem ser. Eu posso misturar essas etapas? Não. Se eu misturar as etapas, o que acontece? Tem que ter organização. Tem que ter uma organização, uma sistematização, Fábio. Perfeito? Posso usar a palavra sistematização no lugar da organização? Tranquilo? Então tem uma sequência sistemática, o quê? De Governança. Etapas, né? E ela tem que ter o que no final? Um objetivo. Tem que chegar em algum lugar. Eu posso trocar as etapas, pegar a quinta e começar pela quinta, e depois fazer a segunda, depois a terceira. Vai funcionar? Não. Então uma sequência sistemática, cuja ordem tem que ser obedecida e tem que ter o quê? Um objetivo. Um dos processos mais bem sacados no mundo é o do Big Mac. Acho que todo mundo conhece agora aí a regra, como é que é o negócio? Coisa muito especial, cebola e picles, pão com gergelim. Beleza, obrigado aí. É isso. Em qualquer lugar do planeta Terra que você olhar aquele baita N e pedir um Big Mac, o que você vai receber? Dois hambúrgueres, alface, molho, fiscal, pão de picles, pão com gergelim. Pão. Legal, cebola e picles, tá vendo? Faltou uma etapa do processo. Já não é mais um Big Mac. Um bom processo os americanos chamam de idiot proof. Ou seja, é a prova de idiotas. Qualquer idiota faz. Só que na hora que a gente chega em venda, o jogo muda. Será que qualquer idiota faz? E outra, se ele fizer tudo certinho, está garantido o objetivo dele? Não. Também não. E aí, se ele nem fizer direitinho, então? Pior ainda. Então, a gente vai entender um pouquinho o que é o processo de vendas, né? Tudo que tem começo, meio e fim, ele se repete, ele pode ser o processo. Então, o que é o processo? Uma sequência de sistemática de etapas com um objetivo. Qual o nosso objetivo? Vender. É isso aí. Então, aqui nós estamos vendo como é que funciona o processo de vendas, que é o objetivo do nosso workshop, que vai acontecer agora no próximo sábado, lá na sede da Escola de Heróis, na Rua Atalanta 174, é isso? Aqui em São Paulo, Jardim São Paulo, nós vamos ver ao longo de um dia todas essas etapas do processo, que começa o que é vender, e aí, como é que eu me preparo? Me preparo em 3 aspectos. Primeiro, fisicamente, como é que eu me apresento? Se eu tivesse aqui de bermuda, camiseta, regata, sandália de dedo e fosse falar sobre vendas, você falar, dizer, pô, legal, é esse cara aí que vai falar sobre vendas? E se eu fosse falar, não, eu vou falar sobre surf? Ah, beleza. Aí está a autoridade. Ou seja,
o jeito como a gente se apresenta, a nossa apresentação, é a primeira decodificação que o cliente faz se ele vai ou não com a sua cara. Então, o cliente está morrendo de medo de você, o límbico dele está ativo e ele vai tomar uma decisão se ele vai ou não com a tua cara. E a primeira coisa que ele vai fazer é olhar para você e analisar. E não vem com essa que não tem preconceito. Tem, sim senhor. Todo mundo tem preconceito. Se alguém disser que não tem, é hipócrita. Porque o sistema nosso de sobrevivência está amplamente ligado a preconceito. A gente tem que olhar uma situação e já analisar se ela pode ser ou não uma ameaça à nossa sobrevivência. E para isso é o preconceito que entra em ação. Você pode até depois superá-lo. Você pode até no segundo momento falar assim, besteira, bobagem, isso é coisa de gente pequena. Mas o primeiro mecanismo seu, o preconceito existe. Você olha o vendedor, você já começa a analisar e classificá-lo de cara. Você nem tem controle sobre isso. É quase que um instinto. Bom, essa é a primeira preparação. Então, como a gente se apresenta, que é o nosso marketing pessoal. Segunda parte da apresentação técnica, que é, por favor, repetindo para o troiano, conhecimento do produto, domínio daquilo que você está vendendo, domínio dos seus concorrentes, domínio de informações que você pode captar sobre o seu cliente. Isso tudo faz parte da preparação técnica. Material de trabalho, folhetos, caneta que escreva, tudo isso faz parte da preparação técnica. E depois a mais importante deles, a psicológica. Vendedor tem que ser que nem atacante de futebol, tem que ter uma mentalidade positiva. Você acha que quando um jogador de futebol chuta em bola, ele acha que vai marcar ou não vai marcar? Vai marcar. Ele acha que vai marcar. Mas ele marca todas? Não. Mas quando ele chuta, ele acha que vai marcar. Você, quando se depara com um cliente, vou vender. Claro. Mesmo que não venda, vou vender. Legal. Muito bem. Você vende, o cliente que não compra. Aí, pode ser. Pode ser, isso acontece. Ainda que você faça tudo certinho. Legal. A segunda fase é a fase exploratória, onde a gente vai fazer perguntas para entender o nosso cliente. Alguém falou lá no Nathalie, falou aquela hora, entender o cliente. É aqui que você começa a entender o cliente. Fazendo perguntas. Existem dois tipos de perguntas, abertas e fechadas. A primeira é que você entende o cliente e a segunda é mais indutiva. Tudo isso para entender a necessidade dele, que também são duas. As sensíveis, que é que ele conta para você e conta para todo mundo, e as latentes, que é só você que descobre. Sabe como? Lógicas encadeadas, com foco na necessidade dele. Não adianta começar a falar de plataforma de petróleo, depois saudar a mandioca, depois estocar o vento, ou qualquer coisa do gênero. A coisa tem que ter sentido. E ela tem sentido a partir de uma coisa, que é você ter foco nos benefícios que o seu cliente vai ganhar. Muito cuidado com as armadilhas dos atributos. Quem conhece, domina muito o produto, começa a ficar com foco no atributo e nas características dele, e não que o cliente ganha. Cuidado com essas armadilhas. Bom, depois vem, finalmente, na hora que você está fazendo o seu discurso, o cliente pode gostar ou não daquilo que ele está vendo. Se ele gostar, ele vai dar sinais de compra. Quais são os sinais de compra que ele dá? Como é que ele se manifesta? Muitas vezes o seu cliente já comprou e você continua ali vendendo. Os americanos têm uma expressão que eu acho ótima, eles chamam de overkill. O bicho está morto e você está lá, pé, atirando nele. Entra numa zona de risco muito grande de perder a venda, sem dúvida nenhuma. O risco é muito altíssimo. Às vezes, a maioria das vezes perde. Porque às vezes você vai falar aquela besteirinha que não precisava, você vai falar, Um pouco da venda foi muito bate-passo. exatamente. Acabou isso aqui. E também tem um outro lado, como é que você supera objeções, quando ele está inseguro, que tem uma característica emocional brutal.
E muitas vezes é mascarada. Ele põe uma objeção racional e fica ali atrás com um mecanismo emocional. E você fica só batendo naquilo que ele está pondo de fantoche na sua frente, esquecendo que é ali atrás que o jogo rola, é na emoção. Como é que a gente lida com essa emoção? Quais são os mecanismos neurais que estão atuando aí nesse momento? Finalmente a gente conduz para o fechamento. Quais são as técnicas de fechamento que a gente usa? Fechamento, na realidade, é o final de um processo muito bem conduzido. Ele tende a cair no seu colo quando você faz a lição de casa direitinho. E, finalmente, a fidelização. Fidelização não é mais aquele cliente vir te procurar quando ele precisa daquele seu produto ou serviço. Isso já é velho. Isso é coisa de 20 anos atrás. Fidelização, você sabe o que é hoje em dia? Oi? Indicação. Seu nome é? Sandra. Indicação, Sandra. Perfeito. É transformar o seu cliente em um vendedor. É quando ele lembrar de que ele tiver uma necessidade, alguém tiver uma necessidade semelhante à sua, ele falou, bicho, conheço uma pessoa, a Sandra, pode procurar. É aí que isso é cliente fiel hoje em dia. Porque se você não souber lidar com isso, e essas amarrações, a fidelização, é um processo emocional, neural. A interação com o teu cliente precisa ser tão marcante, tão emocionante, que ele não esquece mais. E por que ele não esquece mais? Por que é emocionante? Tudo aquilo que mexe com a emoção de vocês fica mais tempo gravado no cérebro de vocês. Tudo que atacou de uma maneira ou de outra a emoção de vocês lembram até hoje. Casamento, formatura, um acidente, um assalto, tudo que impactou emocionalmente em vocês, aquilo fica marcado. Por isso a interação com o seu cliente, ela precisa ter um aspecto emocional muito forte, não só o racional, porque senão entra por aqui e sai por aqui. Eu fiz engenharia. Um dia minha filha me perguntou qual era a fórmula, como é que era a fórmula da equação do segundo grau. Eu não lembrava. Gente, a coisa mais básica de qualquer curso de matemática. Estou falando isso para uma pessoa que fez engenharia. Eu não lembrava. Por quê? Aquilo me emocionou? Não. Aquilo mexeu com o quê? Com a minha lógica. Tudo que é lógica é facilmente descartável. Legal. Então aqui estão todos os fundamentos de venda. Entendendo os fundamentos de venda, aí a gente vai para os refinamentos de venda, que é como você age a cada momento no espaço desse. Como é que você age com persuasão, rapport, aí alguém falou rapport, sintonia, aí começa a fazer sentido o teu marketing pessoal, a tua capacidade de comunicação, a tua característica de personalidade, como é que pode ser explorado. A cada momento desse, em cada etapa dessa, tem uma dessas características que vão ser destacadas. Legal? Isso é refinamento. Tem uma coisa, fazer o bolo é fundamento. Enfeitar o bolo é refinamento. Enfeitar o bolo é de cada um. Não tem uma fórmula mágica. O fundamento, sim. Todo mundo precisa conhecer, precisa dominar. Mas o refinamento cabe muito mais a vocês do que propriamente ao que a gente dá. Até porque a gente não consegue prever tudo mais hoje em dia. A gente tem muita dificuldade de prever. Nós vivemos uma época de alta imprevisibilidade. Né? Você acha que a gente vai sair daqui, ó, todas as situações estão cobertas. Isso não existe. O foco aqui é o que. Olha o que está acontecendo. Se você tiver sabendo consciência do o que, por quê e quando, você faz o como. Não tem mais listinha. Olha, 10 regras para ser bem sucedido. Todo mundo adora uma listinha. Freud dizia isso. É zona de conforto. Todo mundo quer uma receitinha de se dar bem. E não existe mais receita. Existe preparação. Legal. Por conta disso, eu vou falar um pouquinho sobre persuasão, para dar um pouquinho, como eu falei bastante sobre a parte de fundamentos, eu vou fazer uma degustaçãozinha também sobre a parte de refinamentos, que é a persuasão. Bom, o primeiro cara que falou sobre a persuasão foi o Sócrates.
mais ou menos 500 anos antes de Cristo. Presta atenção, gente, olha aqui, 500 anos antes de Cristo, ou seja, 2.500 anos da data de hoje, mais ou menos, o cara sacou que para você persuadir alguém, você tinha que mexer em 3 aspectos. Primeiro, segundo e terceiro. Vamos lá. Primeiro, patos. Alguém sabe o que é patos? Simpatia, antipatia, empatia. Apatia. O que é apatia? O que foi? Não ser empático. Apático é não ser empático? Também, faz sentido. Seu nome é? Renan, faz sentido. Empatia é você não demonstrar nenhuma apatia. Não demonstrar o quê? Apatia. Tá, o que é? Olha lá, pegou, matou essa. Oi? Ele matou essa, quem ajuda a fechar? Não demonstrar sentimento, emoção. Patos é emoção, gente. Patos é emoção. Então olha só, Sócrates, 500 anos antes de Cristo, cantava a seguinte pedra: se você quiser persuadir alguém, a primeira coisa que você tem que fazer é lidar com a emoção. Segundo, logos. Quem sabe o que é logos? Lógica, exatamente. A lógica. E finalmente, a última, ethos. Ética. Para a gente resumir, ética, a gente trabalha com o seguinte conceito: é fazer pelo seu cliente o que você gostaria que ele fizesse com você se estivesse no lugar dele. Cuidado, porque essa frase é assertiva. Tem a negativa, que ela perde um pouco de sentido. É não fazer a outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Mas a assertiva é mais completa. É fazer ao seu cliente aquilo que você gostaria que fizesse com você. Beleza. Então, só que todo esse processo do Sócrates foi por água abaixo. Tudo isso foi trocado, riscado, e toda a nossa educação foi focada no processo aristotélico, né? Que o Aristóteles focava apenas em um único aspecto, que era lógica. E aí a lógica prevaleceu. Simplesmente esqueceu que somos seres emocionais. E aí ficou com foco na lógica. Então a gente adota o processo socrático e não aristotélico. Entender as emoções, estruturar o mecanismo racional e saber se colocar no lugar do seu cliente, fazer a empatia, que é, no fundo, você se colocar no lugar dele. Aliás, da onde vem a palavra empatia, hein? Quem sabe o que é? Vem de entos mais patos. O que é entos? Alguém sabe o que é? Entos? Endoscopia, entalpia, interno. E patos, o que é mesmo? Emoção. Então cuidado com esse papo de que é só se colocar no lugar do cliente. É entender a emoção que está rolando do outro lado. Esse é o jogo. Beleza. Vamos lá, para a gente fechar. Então aqui, fatores que ajudam muito, escutem muito o seu cliente, né? Fale sempre o seu nome quando lhe dirigir a palavra, né? Francesco, Cristina, Paulo, Sandra. Toda vez que você vai falar com uma pessoa, mencione o nome dela. Qual é a sensação que você tem quando fala o seu nome? Flávio, por exemplo. Como é que você sente quando a gente vai falando o seu nome? Qual é a percepção que você tem? Sente bem? Me conhece. E você tem importância. A importância. Olha só quanta coisa. Simplesmente é um mecanismo emocional ou racional? Emocional. Bata altamente. Fale sempre o nome dele quando dirigir a palavra. Use números e estatísticas da sua argumentação. Olha, o meu processo, o meu produto é um produto que está há 10 anos no mercado. Já foi usado por mais de 50 mil pessoas. Tem 1000 referências, enfim. Isso é um aspecto racional ou emocional? Emocional. Racional. Fala de casos que aconteceram com outros clientes. Use analogias. Façam bastante analogias.
e não valoriza as colocações do seu cliente. Quando ele fala alguma coisa, quando vocês fazem uma colocação, fala, não é nada disso, mas foi burro. Assim não é? Não, beleza, que mais? Vem mais. Estimule. Ele tem razão, ele não entende daquele assunto. Né? Repasse os pontos fortes. Isso é um dos aspectos mais usados na persuasão. Os americanos chamam isso de... Puxa, agora eu perdi a expressão. Eles usam uma expressão. O nosso cérebro é um bicho muito preguiçoso. Escala de concordância, lembrei. Escala de concordância. Quando você tende a arrancar um sim, 2 sims ou 3 sims daí para frente, a tendência do teu cliente é falar sempre sim. Nosso cérebro é um bicho muito preguiçoso. Ele, quando ele acha uma resposta, ele já tende a ficar ali naquela zoninha de conforto e falar, aquilo serve para... Vou dar um exemplo aqui que é mais fácil. Né? Qual é a cor da maioria da geladeira dos lares brasileiros? Branco. Qual é a cor da maioria dos uniformes dos profissionais de saúde? O que a vaca bebe? Água. Leite. Alguém falou leite, né? Por que a vaca bebe leite? Vaca não bebe leite. Por exemplo da escola, né? Exemplo bom, né? A vaca bebe... É um sistema autossustentável, né? A vaca não precisa passar a mão nela mesma, né? Porque sabe o processo cooperativo. Uma vaca mama na outra, não precisa... Então é isso daí, gente. Façam a vaca do seu cliente beber leite. Né? Então aqui um pequeno resumo. E aqui a gente está falando, finalizando, dizendo aí, se vender um processo racional, por que a gente fala de tantas técnicas emocionais? Vocês conhecem alguém que tenha comprado alguma coisa de quem ele não gosta? Você conhece alguém que tenha comprado alguma coisa de quem ele não gosta? Quem ele não gosta. Um produto até eventualmente, mas em serviço. Só se tiver a única pessoa que tem. Legal. Então é isso. Então por que é importante entender as necessidades do seu cliente? Se você não entender as suas necessidades, onde ele vai focar? No dinheiro. E aí ele vai fazer o dinheiro. Gente, aqui esse conteúdo dessa palestra está no livro A Venda Nossa de Cada Dia, que está aqui à disposição, se alguém quiser comprar também. Trouxe o seu livro, você pode ler. Eu trouxe o seu livro aqui. E, gente, muito obrigado. Se quiser os contatos, os contatos estão aqui. Se gostou, conte para os amigos. Se não gostou, conte para os inimigos. Muito obrigado pela atenção e uma boa noite.